Ai, ai, vamos lá, Gurizada, pessoal. vamos lá então. Ó. Hoje a gente vai falar sobre teoria de Dow, onda de Elliott e Fibonacci, tá? Isso aqui é o que eu dou, eu também dou isso na minha mentoria. Eu vou dar a mesma aula que eu dou na mentoria, eu vou dar aqui para vocês, tá? Sem tirar e sem colocar. Então, aproveitem aí, a gente vai deixar depois gravado e o conteúdo é ótimo. Tá? Eu vou ler, como eu sempre faço, leio os slides, depois eu vou explicar. Hoje tem bastante coisinha prática, então eu vou mostrar coisas na prática e vou mostrar coisas aqui desenhando, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha anotação. Beleza. Vou passar para cá. Bom, teoria de Dow, o conceito. Charles Dow formulou em 1884 essa teoria, que é a base da análise técnica moderna. Ele foi um dos primeiros a sugerir conceitos de tendência e elaborou uma série de princípios para mostrar que o comportamento dos mercados está completamente relacionado ao preço dos ativos apresentados no gráfico. Parênteses. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que a gente está vendo no gráfico é o que realmente reflete o preço daquele ativo. O ativo que a gente está falando aqui pode ser a empresa Vale, pode ser a Petrobras, pode ser o mini índice. Né? O mini índice, nesse conceito, não entra, porque tu imagina, 1884 nem tinha mini índice. Né? Ele se referia e ele fez esses conceitos em termos de ações de bolsa de valores da época. Mas até hoje a gente usa. Ou seja, tudo aquilo que aparece no gráfico é realmente o preço que está aquela empresa. Independente de notícia que venha a surgir ou não, tá? Ou balanço, não é isso que importa. Ele quer dizer assim, apareceu no gráfico aquilo ali, aquilo é o preço, tá? Ou seja, pessoal, quando tu vê uma notícia saindo, por exemplo, Via Varejo vendeu o triplo nesse semestre, cara, o preço já tá pronto para aquilo, entendeu? O preço não vai, talvez ele suba um pouquinho, mas assim, o maior, a coisa macro já tá precificada, tá? Vocês vão entender isso daí agora. É, pegando esse exemplo do Gabriel, muitas vezes o que acontece? Vai sair o balanço patrimonial amanhã da Via Varejo. Os caras já estão sabendo que o balanço patrimonial vai vir lá em cima, ou seja, vai vir um espetáculo amanhã. Hoje os caras já estão comprando hoje, já estão comprando ontem. Então, eu vou desativar aqui. Ou seja, o pessoal já está na nossa frente. O preço que está ali no gráfico já tá, a empresa já está precificada. Quando amanhã sair o balanço, o que vai acontecer? Os sardinhas, Cristiano, Gabriel, todo mundo, vão começar a comprar. Que beleza, a empresa vai subir. Aí começa a subir o gráfico. Quando chega lá em cima, o pessoal começa a vender e a realizar lucro. Né? Então, essa teoria de Dow, ela realmente reflete o que acontece hoje. Todo mundo fica na expectativa que vai comprar, mas o preço já está precificado, a empresa já está precificada há dias atrás. Quando chega no fato, o pessoal realiza lucro. Né? A bolsa sobe no boato e cai no fato. Isso é a O certeza do maior exemplo mercado. Tá? disso, Conga, né, pessoal? Via Varejo, Conga e Marfrig. E outra, Cielo. Cielo saiu uma notícia de que ia fazer parceria com a WhatsApp. No outro dia explodiu, todo mundo comprando. O que a grande instituição fez? Vendeu. Todo mundo foi estopado, ele pegou o lucro e botou no bolso. Marfrig é a mesma coisa. Estourou o balanço patrimonial, todo mundo comprou, o pessoal começou a vender e o pessoal botou no bolso. É claro, Marfrig foi diferente, que é uma empresa boa. No outro dia voltou a subir tudo de novo. Mas é assim que acontece. Tá? Aqui a gente tem uma visualização prática do que acontece, como é o pensamento dos investidores e das grandes empresas e assim até das pessoas, né? Como é que o mercado reflete, né? O pessoal começa com um otimismo, empolgação. Na verdade, começa aqui embaixo, né? A gente vai pensar aqui, ó, que dependendo da empresa, é um desânimo, depois depressão, esperança, alívio e otimismo, depois empolgação, excitação, euforia, ansiedade, negação, medo, desespero, ou seja, é um ciclo, tá? A teoria, tanto a teoria de Dow como a questão da bolsa, ela está sempre se movimentando em ciclos. Só um leve comentário aqui rapidinho. Gente, quem opera swing trade, eu tenho certeza que já comprou no momento da euforia. Eu já fiz muito isso. É, Tu vê o gráfico esticado, notícia bombando,
tudo lá em cima, você pensa assim, nossa, essa empresa vai decolar. Tu compra, os big players vão lá e realizam um lucro, tá? Isso nunca mudou e nunca vai mudar, vai ser sempre assim, pessoal, sempre assim. Beleza. Agora eu estou olhando esse gráfico e eu estou lembrando assim, pessoal, todos esses PDFs aqui, a gente encaminha depois lá na sala dos alunos também. Então, quem tiver interesse nos antigos, me pede que eu esqueci de mandar lá, tá? Só para me lembrar agora. Bom, Cris, acho que a gente pode mostrar um exemplo no gráfico de uma empresa que aconteceu sim, esse fenômeno aí. A própria vamos Cogna, mostrar. né? A própria Isso, Cogna vamos acho botar que é um ela. clássico disso. Isso, vamos botar ela aqui, vamos abrir o gráfico. Já, Vamos botar um gráfico limpo. Ó, olha só, gurizada. pessoal. É a famosa Cogna Conga, né, que o pessoal fala. Ou seja, a gente, né, teve uma euforia nessa região aqui, todo mundo querendo saber sobre o IPO da Vasta, que é uma subsidiária dela nos Estados Unidos, dizendo que ela ia explodir, que ela ia estourar. E realmente, né, todo mundo comprou. Chegou num ponto aqui que ela estava 9,94, o pessoal falando que ela ia a 10. Estava todo mundo dizendo, vai a 10, vai a 10, vai a 15. O pessoal numa euforia, todo mundo comprando. O que aconteceu? Realizaram. O pessoal chegou aqui e Isso daí realizou. foi no dia da IPO da Vasta, inclusive, tá? Exatamente. Foi no dia do IPO da Vasta nos Estados Unidos, onde todo mundo estava assim, eufórico que o negócio ia voar. No dia, ele voltou. O que significa? Né? Já estava precificado. E essa subida aqui já era a precificação da Vasta quando chegasse lá. Quando chegasse lá, não ia subir mais, já estava precificado. Né? A teoria de Dow fala isso, o pessoal já realizou lucro e todo mundo ficou na mão. Só que quem não estuda, o que faz? Vai comprar. Não é para comprar agora. Quando tem IPO, quando tem notícia, não compra. Espera as coisas acontecer. Não entra que nem os sardinhas e a boiada. Né? A gente já tem muita boiada no Brasil. Não precisa ser nós, o resto está boiado. Né? Então vamos segurar e vamos estudar. Mas isso aqui é um exemplo. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui. Via varejo também. A gente pode botar via varejo aqui, ó. Ó, via varejo também. Claro que ela estava subindo, é uma empresa boa, não tem problema. Mas quando chegou nesse pico aqui, que o pessoal achou que ela ia a 30, ó, já realizou. Deu um fôlego e está realizando de novo. É isso aí, gurizada. Otimismo. É isso aí, euforia, exatamente. A mesma coisa que está acontecendo, que Dow sempre falou para nós. Tá? Vamos voltar aqui. Bom, aqui a questão da precificação, né? O que ele diz? Todas as informações que afetam um ou mais ativos na bolsa, como balanços de resultados ou fatos relevantes, já estão embutidas no preço desse ativo. Os únicos eventos não precificados nas ações são aqueles que Dow chama de atos de Deus, que são aqueles eventos impossíveis de serem precificados com antecipação. E é o caso de desastres naturais ou atentados terroristas. Ou seja, aquilo que não tem como a gente prever, ninguém tem como prever, são atos de Deus, são atos que não são precificados. O resto, quando a gente está achando que o negócio vai para tal lugar, o pessoal já foi e já voltou. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer as compras, tá? A gente tem que ter muito cuidado, tá bom? As 3 fases da tendência. Então, o Dow diz para nós o quê? Que o mercado se movimenta por tendência. Essa é a partezinha mais importante. E vocês vão entender por que o meu gráfico tem tanto tempo gráfico. Por que na minha plataforma e na minha área de trabalho eu tenho o tempo gráfico de 1 minuto, 5, 10, 15, 60? É por causa de Dow. Dow diz que o mercado se movimenta por tendência. Se ele se movimenta por tendência, eu tenho que saber em qual tendência eu estou para tomar uma atitude na hora de comprar ou vender. Né? E ele divide essa tendência em 3 fases. A tendência primária, secundária e terciária. Tá? Eu já vou antecipar aqui o que vem nos próximos slides. Mas, assim, a tendência primária é aquela tendência a longo prazo. Na teoria dele, como ele estava olhando para ações, longo prazo para ele pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos. Ou seja, em ações, longo prazo, na teoria de Dow, é mais ou menos esse tempo. Continuando em ações, tem a tendência secundária, que é a intermediária, que ele pode dizer
que é uma tendência que vai durar 5 meses, 6 meses, né? Depende muito do que a gente pode levar em consideração como a tendência secundária. E a tendência primária é aquela tendência menor. É aquela tendência onde vai dias ou semanas. Isso dentro de ações. É importante a gente interpretar Dow com ações e interpretar ele com mini índice. Porque a gente tem que trazer tudo que a gente aprendeu em Dow para o mini índice. Tá? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem alguma coisa. Vamos imaginar que o gráfico está em tendência de alta, tá, pessoal? Ou seja, o ativo está subindo, está caindo. Ou seja, esse gráfico aqui é um gráfico diário. Vamos imaginar que ele está num gráfico diário. Se ele está num gráfico diário, cada candlezinho que eu tenho aqui, ele vai representar um dia, tá? Ele está subindo. E ele está descendo. Ou seja, na teoria de Dow, esse gráfico diário, que é um gráfico de longo prazo, é a tendência primária, tá? Só que assim, ó, dentro dessa tendência primária, eu posso dizer que essa tendência primária é uma tendência de quê? De alta, de baixa ou lateral? De alta. Ou seja, isso aqui é uma tendência de alta. Cris, mas onde é que fica a tendência intermediária? Aqui fica, ó, aqui a gente tem uma tendência. A gente tem uma tendência de baixa dentro da tendência de alta. Eu tenho uma tendência de baixa dentro de uma tendência de alta. Essa tendência de alta é a minha tendência primária. Essa minha tendência de baixa aqui é a secundária. Ou seja, é uma tendência intermediária. Aonde que eu tô com o meu gráfico? Onde é que eu estou olhando? Que dia é hoje? Eu estou olhando aqui o gráfico, então eu vou comprar ou eu vou vender? Se naquele dia está numa tendência de baixa, eu vou vender. Tá, mas ele está dentro de uma tendência de alta macro? Sim. No macro ele está, então ele pode bater num fundo e voltar a subir. Então a gente tem que identificar as tendências dentro de uma tendência macro. Ah, Cris, e aqui dentro dessa tendência de baixa, eu tenho uma micro tendência, que é a tendência terciária, sim, ele pode estar numa tendência de alta. Eu vou trazer para a prática para vocês olharem, tá? Ó, eu vou trazer para o meu gráfico que eu tenho aqui todos os dias. Deixa eu botar aqui. Eu acho que uma empresa interessante de fazer isso é o Edge. Não, eu vou mostrar no mini índice. Deixa eu só mostrar no mini índice para a galera entender. Só um pouquinho, tá, Gabi? Deixa eu mostrar aqui. Pessoal, eu tenho aqui, ó, os 15 minutos aqui na ponta. Eu tenho aqui os 60 minutos. Eu tenho os 10, tenho os 5 e tenho 1 minuto. Se vocês olharem lá nos 15 minutos, eu tenho o quê? Eu tenho uma tendência de baixa, tá? Agora, se vocês olharem aqui nos 60 minutos, ó, eu diminui o gráfico para mostrar para vocês. Qual é a minha tendência primária? Que é o tempo gráfico maior. É de alta. Então, na teoria de Dow, eu estou escolhendo a minha tendência primária nos 60 minutos, que é de alta. Qual é a tendência secundária, que é intermediária? Em que movimento a gente está aqui agora? De baixa. Mas e como é que está agora aqui nos 5 minutos? Está de alta. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Talvez seja um pouco complicado de entender, mas eu tenho que tirar de dentro da tendência primária, que é a macro, os pedacinhos e jogar para o lado, e ir jogando, para saber o que está fazendo o mercado. Para mim poder ter uma visão de um todo e a visão de pedacinhos do que está acontecendo. Num todo, que é os 60 minutos, a tendência é de alta. Mas nos pedacinhos pequenos, uma pode ser de baixa, a outra tendência pode ser de alta. Qual é a tendência no minuto aqui agora? Vamos imaginar que só esse pedaço é de alta. Se eu tivesse pego esse pedaço aqui nos 5 minutos, era de baixa. Ou seja, eu tiro as tendências da tendência macro e jogo no gráfico para tentar entender o que está acontecendo. E jogo as médias ali. Tá? Vamos tocar adiante, porque daí, ao longo das explicações, talvez vocês consigam entender mais alguma coisa. Tá bom? Vamos ler, então.
Os mercados movimentam-se em tendência. As tendências podem ser de alta, de baixa, lateral ou indefinida, e no caso seria indefinida, né? Essas tendências são desdobradas em 3 fases: primárias, de prazos mais longo, secundárias, médio prazo e terciária, a curto prazo. A tendência primária é o principal movimento do mercado. É o movimento mais longo que um ativo financeiro pode ter. Esses movimentos podem levar grandes valorizações ou desvalorizações. Essas tendências duram de 1 a 2 anos. É claro que aqui, Dow está falando de ações. Ele não trouxe isso para o mini índice porque não existia naquela época. A gente é que está trazendo para o mini índice. Se eu mostrar isso em ações, a gente pode imaginar a mesma coisa. Eu posso ver numa tendência macro tudo que aconteceu naquela ação durante um ano, eu vejo que ela está subindo, só que no meio disso, ela vai ter momentos de queda, momentos de alta. Isso são as tendências secundárias. E no meio de tudo isso, no gráfico de 60 minutos, eu vou ver o gráfico se movimentando para cima e para baixo, que é a tendência terciária, tá, pessoal? Tendência secundária. Os ativos financeiros negociados na Bolsa de Valores não se movimentam em uma linha reta. Há oscilações nos preços, ocasionando topos e fundos. Depois de identificarmos a tendência primária, os movimentos menores que formam os topos e os fundos são as tendências secundárias. Esses movimentos podem durar de 3 semanas até meses, ou seja, são movimentos intermediários, sempre levando em consideração que a gente está falando aqui de ações, tá? Nesse caso, trazendo para o mini índice, eu, Cristiano, trabalho com tendência primária, tendência macro, o gráfico diário ou 60 minutos, e as tendências secundárias, que são as intermediárias, eu posso botar ali os 15 minutos, os 10 minutos, e aquela tendência menor, eu posso botar o tempo gráfico de 5 minutos e 1 minuto ou 2 minutos, aí fica a critério de cada um. O importante é que a gente saiba que tem tendências e a gente vai diminuindo isso aí, tá? A tendência terciária, então, são movimentos menores dentro de uma tendência secundária. Esse tipo de movimento pode durar dias ou até semanas. Quando estudamos o mercado, separamos o mercado em movimentos mais intermediários e menores. É a mesma coisa, né, que a gente já comentou aqui. Bom, Gabriel, se tu quiser falar sobre o volume financeiro, deixa para ti então aí. Ah, beleza. Bom, pessoal, eu vou falar aqui antes e depois lerei para vocês, tá? Mas basicamente o que Dow fala é o seguinte: movimentos de mercado, eles são sólidos, são consolidados, são íntegros quando há um volume financeiro relevante por trás. O que ele quer dizer com isso? Quando há um volume financeiro significativo, um volume financeiro grande, significa, né, obviamente, que muitas pessoas estão ali fazendo. O que quer dizer isso? Que há uma comoção, há um movimento generalizado. Ou seja, há certeza naquela coisa, tá? Diferentemente de, por exemplo, um big player sozinho vai lá e manda uma ordem de compra de bilhões de dólares, entendeu? Aí o gráfico vai movimentar igual, vai ter uma tendência formada igual. No entanto, o volume financeiro não vai condizer com aquilo. Então, basicamente, o que essa parte quer dizer aqui, pessoal, é o seguinte, que quanto maior o volume financeiro, mais certeza, tá? Nada é certo no mercado, obviamente, mas mais certeza nós podemos ter, tá? Daquele movimento, daquela tendência. Mais confirmada ela pode ser para a gente, tá? Aqui eu vou ler para vocês agora, tá? E aí vai só basicamente o que eu falei, o que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Depois eu mostro para vocês aqui no gráfico. Isso, por gentileza. Vamos lá. Volume é o indicador de confirmação mais poderoso na análise técnica, e é mesmo, tá, pessoal? Até hoje isso nunca mudou. Você fica mais confiante em um movimento de preço quando se sabe que há muitos operadores envolvidos. Isso se aplica até mesmo, pessoal, vejam bem, uma figura gráfica. Pensem assim, tá? Tu viu uma bandeira no gráfico. Cara, se aquela bandeira está acompanhada de um volume imenso de compra, bicho, tu já tem quase certeza que vai sair outra daquela, entendeu? A figura vai se confirmar. Então, assim, o volume financeiro, ele é um indicador, cara, crucial. Tu não pode operar mercado financeiro sem observar o volume, tá? Vejam isso direto, tá? O volume, o Cris vai mostrar no gráfico para vocês verem aí, mas eu imagino que todos aqui já saibam o que é, né? Mas enfim. Na análise técnica, você usa o volume para medir o tamanho da participação dos operadores, exatamente. Quando uma elevação de preço está acompanhada de um volume ascendente, você tem a confirmação de que a direção está associada à participação.
tá? Foi exatamente aquilo que eu falei. Quando tem muitas pessoas, quando a coisa está generalizada, o movimento está geral, está globalizado, você tem a confirmação de certeza, você tem aquele viés mais confirmado do que só um big player mexendo o gráfico sozinho, entendeu? Então, assim, o volume é uma evidência clara e direta da demanda, tá? Do mesmo modo, se você viu uma queda brusca no preço, mas não acompanhada de uma mudança proporcional no volume, pode deduzir que a mudança foi incomum. Novamente, um big player sozinho lá na PQP, fazendo uma realização de lucros, por exemplo, tá? Ele sozinho tem poder financeiro para mexer no gráfico? Tem. Mas aquele movimento dele representa o sentimento geral da coisa? Não. Então é isso que Dow quer dizer, tá? Ele quer dizer o quê? Que quando o volume financeiro não justifica aquela oscilação do preço, o movimento é incomum, não é uma confirmação de tendência. Confirmações de tendência só surgem quando são embasadas em um volume financeiro expressivo, tá, pessoal? Então, assim, o princípio afirma que quando o mercado for mudar a tendência, ó, atenção, for mudar a tendência, haverá um aumento expressivo no volume, ou seja, não vai ser um big player sozinho que vai fazer isso, tá? Para Dow, essa é a confirmação de que há uma grande movimentação maciça dos investidores, não apenas um ou outro investidor atuando de forma mais agressiva, exatamente o que eu falei aqui agora. Enquanto não houver um volume alto confirmando essa mudança de tendência, vale a tendência anterior. O que quer dizer com isso? Quer dizer que se tu tá vendo o gráfico ascendente, tá subindo, tá bonito, mas aí tem uma quedona gigantesca, mas não tem volume justificando aquela queda, provavelmente, como eu disse, é um big player sozinho realizando lucro, tá? A tendência de alta mantém-se nesse caso. Ó, pessoal, a gente pode olhar aqui, ó, olha o volume financeiro está aqui embaixo. A gente pode ver, olha só, olha o que aconteceu nesses candles aqui, ó, nesses candles maiores. Olha aqui, olha lá o volume que teve lá embaixo, né? Teve um volume gigante, ou seja, confirma acima da média, confirma que essa movimentação não era só um big player que estava andando, eram vários. Pode falar, Gabriel. Mostra isso em ações também, Cris, é bem interessante. Em ações isso daí é mais Tá. preciso ainda. Sim, sim, sim. Olha só, então a gente vê que o pessoal meteu venda aqui. E logo em seguida, já teve um outro volume financeiro tentando segurar o preço para retomar, para tentar reverter a tendência. Ou seja, houve uma briga gigante nesse momento. Agora, Ao olha que mesmo interessante. Essa queda, pessoal, ela foi gigantesca, o volume financeiro, mas o volume financeiro de compra foi maior ainda, mas não superou a máxima da queda, entendeu? Então, assim, Exatamente. Manteve o preço estabilizado aqui, ou seja, os compradores reagiram, mas não ao ponto suficiente de retornar ao preço inicial que estava. E onde ó, é o que Giovanni. Desculpa interromper. Pode continuar, pode continuar. Não, eu só ia falar que se a gente for ver, os compradores conseguiram levar o preço até a média de 9, ó. Chegaram até a média de 9 e o preço começou a andar pelas médias. Ou seja, eles esperaram, né, as médias chegarem para ficar acumulando riqueza. O que a gente pode, de fato, entender aqui? Eles venderam tudo que eles podiam, realizaram todo o lucro que eles puderam, e o que eles pensaram? Isso aqui, que vendeu, pode ser o mesmo player que está comprando depois. O que aconteceu? Eu estou vendendo caro pra caralho. Estou vendendo, todo mundo está comprando e estou ganhando dinheiro. Quando chegou lá embaixo, falou, ó, tá barato de novo, eu vou começar a recomprar. Ele começa a comprar, até Isso é fazer um mais preço comum do que médio. vocês imaginam. Sim, muito mais comum. Ou seja, eu vou recomprar até a média de 9, que é, em tese, o preço justo. E ele foi acumulando riqueza de novo pela média de 9. Então, assim, e depois ele vai e faz o quê? Vende de novo, mais lucro no bolso. Aí ele compra, e assim ele vai fazendo. Faz preço médio na Agora, 9. percebam a relação do movimento com o volume, tá? Volume financeiro Sim, menor, movimento de queda também foi bem menor, tá? Ele foi, exatamente. digamos que, espalhado durante o tempo. Ele não foi de uma vez como foi esse daí grandão, tá? Sim. Cris, tem uma dúvida aqui do Giovanni. Falou o seguinte: não sei usar o volume, porque o candle do volume vem depois do candle de preço. O candle do volume vem depois do. Não, ele vem ao mesmo tempo. Como é que ele Eu vem acho que ele quis depois? dizer o indicador do volume, é. Mas assim, ó, eu não sei qual é a plataforma que tu está usando, mas
No momento que eu estou operando, isso aqui está caindo, o candle está caindo e aqui está subindo. Eu consigo identificar em tempo real. É ao mesmo tempo, tá, pessoal? Tempo real. O volume vem depois do candle de preço, pois olha o tamanho daquele candle de volume, no próximo candle já subiu, e isso é o indicador. Bom, eu não sei, eu não entendi muito bem a pergunta, tá, Giovanni? Mas assim, quando eu estou operando e eu estou vendo esse candle caindo aqui dessa maneira, eu estou olhando aqui para baixo e estou vendo o volume. Estou vendo a média de 21 aqui, de 20 que eu coloquei, né? E já estou vendo se está acima ou se está abaixo. E eu consigo ficar observando isso aqui, tá? Ele não vem depois, ele vai acontecendo. Tu vai olhando o volume, tu vai comprando, tu vai vendendo. Exato, é em tempo real, tá, Giovanni? Não, ele não surge só. Desculpa interromper, é que assim, olha só, ele formou um candle gigante de venda junto com um volume grande de venda, né? Só que depois, no próximo candle, ele já subiu. Sim. Mesmo com um volume gigante de venda, isso que eu não entendo. Porque chegou num patamar onde aquele preço já estava demasiadamente baixo e barato. Então entrou um outro volume de comprados. Nesse primeiro candle gigante preto, está entrando vendedores. Vendedores estão ganhando. O volume, na verdade, ele vai mostrar o quê? Ele não está dizendo se é comprado ou se é vendido. Ele está dizendo que muitos players estão ali ao mesmo tempo. E no final, esse candlezinho ficou vermelho, por quê? Para demonstrar que os vendedores ganharam. No candle seguinte, eu tô olhando que está entrando volume, e o candle está subindo, ele está me mostrando o quê? Que tem muitos players brigando. No final, quem ganhou foi os comprados, mas não ganhou ao ponto de voltar ao preço anterior, tá? Mas assim, isso é normal, isso acontece. Sempre que vier um candle de força, tanto para o volume de vendidos ou comprados, a gente não sabe até que ponto, que assim, ó, esse candle verdezinho que está ali, quem me garante que tem um comprador a mais só que o vendedor? Ele ficou verde por causa disso. Porque o comprado ganhou do vendedor naquela briga que teve ali, naquela quantidade de dinheiro que teve ali. Mas eu não sei se é mais vendedor, muito mais compradores. O que a gente tem que entender é que, nesse momento, a briga entre vendidos e comprados está grande. Esse volume financeiro que entrou é um ponto importante para a gente tomar uma decisão, tanto para venda quanto para compra. A gente não tem como saber realmente se é venda ou compra. Vou ser mais prático, tá? Eu tô vendo isso aqui. Eu vou botar para cá, ó. Olha só. Ó, tá aqui o preço, tá? O preço tá ali, o candle tá ali. Eu tô olhando lá o volume financeiro. O volume tá na média. Tá bom. Tá, mas eu vou entrar vendido? Pessoal, assim, só pensando. Eu não faço nenhum setup só olhando o volume, tá? A gente está explicando o volume financeiro. Tá? Eu estou dando só um exemplo aqui. Em nenhum momento eu olho para o volume para entrar comprado ou vendido. O volume me ajuda nas minhas decisões. Tá? Eu não vou entrar vendido porque eu estou vendo o volume. Tá? Eu estou só dando um exemplo. Mas vamos dizer, o que está me mostrando? Tem um volume na média, um volume baixo na média e um candle de venda. O próximo volume, ele veio forte e eu estou vendo que tem muita gente brigando. Ou seja, o que me mostra esse candle? Que tem muita gente interessada nessa venda, nesse preço que ele está. Então, se eu quiser entrar vendido agora, eu tenho o apoio da quantidade de gente que está vindo junto. A quantidade de player que está ali brigando me mostra que realmente tem muita gente interessada naquela venda, até porque a venda está ganhando, tá? É isso que eu vou te mostrar. No próximo, os comprados vieram e tentaram segurar o preço, né? Mas o que aconteceu? Aquela vela lá, aquele pavio mostra o quê? Que os vendidos ganharam de novo, né? Por mais que isso aqui seja verde, isso me mostra o quê? Que os comprados tentaram empurrar o preço para cima, os vendidos vieram e bateram de novo. Ah, mas o volume está verdinho. Não importa. Né? O volume está verdinho porque pode ter só um cara comprador que a mais naquele momento, mas não significa que os comprados ganharam. Ó, de novo, uma força compradora. 0 a 0, os caras empurraram o preço de novo, para baixo. Dá para pensar que isso aqui, inclusive, é uma bandeira de baixa. Tá? Isso aqui tem uma outra teoria, pessoal. Isso acontece demais. Eu tenho amigos da tesouraria que eles falam o seguinte: Cris, às vezes o grande player ele não quer
perder para um outro grande player. Então, às vezes, eles se juntam lá e eles socam o preço para baixo. Eles socam o preço para baixo e pensam assim, será que vai ter alguém que vai vir contra? E eles esperam a pessoa física, tudo se matar aqui, ó, achando que vai voltar a comprar, que tudo vai ficar normal. E aí eles olham assim, pô, nenhum grande player voltou a comprar. Então, eles vão fazer o quê? Socam mais para baixo. Isso acontece normal. Os grandes players pensam assim, eu vou tacar ele para baixo e vou ver o que vai acontecer. Eles não vão vender tudo de uma vez só. Eles vendem um pouco, olham que ninguém vai comprar, que não tem um outro grande player brigando com ele, passa um tempinho, eles tocam mais para baixo. Tá? Isso acontece muito. Isso é uma das teorias das bandeiras, tá, pessoal? E o volume financeiro está alto. Ó, cada volume que vem aqui mostra o quê? Mostra só que tem muita gente brigando. Basicamente, pessoal, essa cozinha do volume financeiro aí, ela representa o candle. Se o candle for de baixa, o volume financeiro vai ficar vermelho. E se o candle for de alta, o volume financeiro vai ficar verde, tá? Resumidamente falando. Ó, aqui em ações, tá, pessoal? Em ações, o volume está alto, né? Ó, houve muita briga nessa região. Mas isso aqui não vai definir as minhas entradas, tá? Ela vai me ajudar se eu vou vender ou se eu vou comprar. Mas não vai definir. Tá bom? Vai para o YouTube? Vai. Entendi. Então não se torna uma decisão pela cor do candle. Não, Giovanni, não faça isso. Tá? Não, a decisão não é pela cor do candle do volume. Não mesmo. O volume vai nos mostrar se a gente pode tomar aquela decisão junto com os outros que estão ali. Ou seja, é um momento importante. O volume está aumentando, é um momento importante para a gente tomar uma decisão, tanto para um lado ou para o outro. É isso que eu penso. Ele vai fortalecer a minha ideia. Pô, eu vou entrar vendido aqui porque as médias estão apontando para baixo, porque rompeu a média de 200, porque a Petrobras está caindo, porque o Itaú está caindo, então tá, eu vou entrar vendido. Aí eu olho aquele volume, né, porrada junto comigo. Eu falo, estou no lugar certo, vou continuar vendido. Mas se eu ver que aquele volume está aumentando, ele está vindo contra mim, eu zero a operação, saio fora e mudo a mão, troco para conta. Entendeu? O volume vai me dizer, ó, eu estou certo, continuo com a galera, ou eu estou errado. Né? Tá vindo contra mim, tá aumentando o volume, então peraí, vamos zerar aqui a operação e vamos trocar a mão. Tá? Mais ou menos esse é o intuito, tá? Do volume financeiro. Pessoal, então assim, a tendência e a teoria de Dow é isso, tem a ver com tendências, tá? A gente tem que sempre ir atrás da tendência e dividir isso em tempo gráfico. Isso facilita a nossa visualização, principalmente a gente que trabalha com mini índice.